Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Ouvimos isso na resposta do Salmo. O conjunto das leituras de hoje falaram para nós do pertencimento a Deus e do cuidado que Deus tem para conosco e quanto que nesse cuidado o amor dele é manifestado. Ainda também evidencia que ele nos toma como seus instrumentos e nos envia para podermos falar, cuidar e amar em nome dele. Na primeira leitura de Êxodos, capítulo 19, depois de libertar o povo hebreu do Egito e libertar de modo extraordinário, inicia a caminhada do povo pelo deserto, em direção ao Monte Sinai. E ali, nesse monte, Deus propõe aliança com o seu povo. Nesta aliança, Deus assume esse povo com predileção. E a este povo, Deus vai, então, de forma gradativa, se revelando e manifestando também o seu poder. Vai exercendo o seu cuidado providente para assistir às necessidades desse povo. Mas propõe que esse povo também tenha um compromisso, que esse povo possa então guardar seus ensinamentos e possa colocar em prática tudo aquilo que Deus revelar e que Deus propor a esse mesmo povo. Versículo 5: se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos. Na segunda leitura, ao longo de muitos séculos, Deus foi enviando representantes para poder falar e agir em nome dele, comunicar a sua palavra. Esses foram os juízes, e vários juízes, alguns conhecidos como Débora, como Sansão, mas vários. Depois os profetas, e assim Deus foi usando desses homens e mulheres para comunicar a vontade dele ao seu povo. E por fim, na plenitude dos tempos, o próprio Jesus Cristo. Ele, como Deus, como Messias esperado, não só veio para ensinar, para curar, para poder libertar as multidões de situações difíceis, sobretudo da presença e da ação do demônio, mas ele veio para oferecer a própria vida, sacrificando a vida, oferecendo essa vida sacrificada para a salvação deste mesmo povo e assim vencer o pecado e vencer a morte. E esse ato de oferta e de sacrifício de Jesus faz com que o amor dele se torne o modelo e o exemplo do amor humano. Quando pensarmos no amor, precisamos olhar para Jesus, olhar para o crucifixo e ali contemplar o que é o amor. Neste amor de Jesus, contemplamos não só a sua oferta, não só a entrega da sua vida, mas contemplamos uma vida entregue de forma unilateral, uma experiência de amor que se doa, independentemente da resposta ou do acolhimento das pessoas. Esse amor é um amor oferecido de forma totalmente gratuita. Deus não ama tendo em contrapartida o acolhimento ou a correspondência. Ele simplesmente ama, ele simplesmente oferece o seu amor. E quantos ignoraram que são amados
Quantos ignoram que são amados? Quantos não só ignoram, como não há esforço algum de correspondência a esse amor que nos amou primeiro? E Deus não só nos amou, como Ele continua nos amando. E isso é extraordinário. Nada é mais impactante do que poder contemplar esse modo de amor de Deus para conosco. Versículo 8 da segunda leitura de Romanos 5. A prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos pecadores. Quando ingratos, Ele morreu por nós. Quando pecadores, Ele morreu por nós. Quando temos preguiça de rezar, Ele morreu por nós. Quando não estamos comprometidos em amar as pessoas como Ele nos manda, Ele morreu por nós. Ele nos ama independente da nossa correspondência ou da nossa ação. Você pode estar vivendo distante de Deus, mas Deus continua te amando. Porque Deus não pode ir contra a sua natureza. Quando São João define quem é Deus, vai dizer: Deus é amor. Deus não pode não amar. Deus não pode não nos amar. Deus não pode não te amar. Independente de quais escolhas você faça, independente por quais caminhos você percorra, a certeza é de que Deus nos ama, mesmo ingratos, mesmo não correspondentes. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, Jesus compartilha conosco a sua missão de amar e cuidar. E a partir daí, somos chamados a termos as mesmas atitudes de Jesus e em nome de Deus. Existe uma multidão necessitada de amor, de cuidado, e hoje continua assim. Hoje continuamos encontrando uma multidão necessitada de perceber-se ou de entender-se amado por Deus, cuidado por Deus, e cuidado também por nós, pessoas próximas, pessoas distantes, pessoas da família, pessoas estranhas, pessoas do colégio, da faculdade, do trabalho, vizinhos de rua, amigos de igreja, uma multidão precisando perceber e ter essa experiência de ser amado por Deus. Essa semana, nossa reunião de coordenadores, terminei com uma partilha de uma experiência de algumas mulheres nossas do núcleo social, fazendo uma visita em um de nossos bairros. Uma família que boa parte dela está isolada, com as chuvas, destruiu o acesso, destruiu as escadas, e elas tiveram que subir por um morro, se agarrando em galhos, e lá 3 pessoas idosas, acamadas, uma amputada e outras impossibilitadas, já sem sair de casa há mais de 6 meses, e vivendo situações precárias. Mas naquelas 2 mulheres que estavam lá, que foram do núcleo social até a casa daquelas senhoras, aquelas senhoras tiveram a oportunidade de perceber Deus presente, por meio dessas nossas 2 irmãs, poder perceber a presença da igreja, dizendo, vocês não estão sendo ignoradas nesse tempo de dor, nesse tempo de dificuldade, nós estamos aqui para poder partilhar com vocês um pouquinho do que podemos partilhar com vocês, não só a palavra, não só o alimento, mas também a presença, o tempo, o cuidado, o amor. E aquelas senhoras, sem dúvida alguma, tiveram a oportunidade de encontrar Deus presente na vida daquelas 2 irmãs,
Deus indo à casa delas, por meio daquelas duas irmãs. É sobre isso que fala o Evangelho de hoje. Jesus, ele propõe nesse Evangelho a oração para que mais discípulos sejam despertados para a necessidade de, em nome de Deus, cuidar e amar. Vai dizer, a messe é muito grande, a multidão de pessoas que precisa ser amada, cuidada, é muito grande, mas aqueles que se dispõem como operários são sempre muito poucos. Então, reze ao Senhor da messe, reze ao Pai que está no céu, para que Ele possa providenciar mais operários, para que Ele possa ter mais pessoas comunicando o reino de Deus, podendo agir e falar em nome de Deus. Ouvimos no capítulo 9, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. Jesus compadeceu-se das multidões, porque estavam cansadas, abatidas, como ovelhas sem pastor, como ovelhas que não têm quem cuide. Então, disse a seus discípulos, pedi ao dono da messe, que envie trabalhadores para a sua colheita. E depois, Jesus começa a anunciar nomes que assumirão esse serviço, e os torna apóstolos. Jesus envia pessoas com nome, não é aleatoriamente. Percebam que primeiro, Jesus passa em nossa vida e vai nos atraindo para perto dele. É um esposo que vem porque a esposa insiste muito. É um pai e uma mãe que vem porque o filho está na catequese. É um amigo que se coloca sempre nessa postura de convidar, de insistir. Às vezes é um momento de dor, de dificuldade, de fragilidade de saúde emocional. Situações em que o Senhor vai nos atraindo até Ele. E cada um com a sua história vai sendo atraído e alcançado de modo diferente. Mas o que importa é que Ele nos traz para perto, para poder cuidar de nós, para que possamos ter essa percepção de que somos amados por Deus. Ficamos implorando amor humano, ficamos carentes, implorando que as pessoas olhem para nós, mas temos um Deus que nos ama. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro momento da percepção de um Deus que nos atrai, para dizer para você e para mim, não está só, eu te amo, dei minha vida pela tua vida, dei minha vida para que você não se sentisse só. Mas num segundo momento, depois que você já está perto, é preciso então, mais um passo de amadurecimento em nossa vida religiosa, em nossa vida espiritual. Então, é escutar Ele chamando pelo teu nome, e enviando a cuidar e amar em nome dEle, a amar e cuidar como Ele. E como Ele cuida e ama? Primeiro, com a vida ofertada e sacrificada, para poder sermos instrumentos nas mãos de Deus, teremos que abrir mão de alguma coisa. São muitos momentos que teremos que sacrificar, para poder então sermos instrumentos em suas mãos. A maioria de nós chegamos aqui para a missa 5 minutos antes, 10 minutos antes, mas quem está aqui como voluntário, chegou 1 hora antes, e vai sair 1 hora depois. Quem está aqui como voluntário, preparou um comentário, se preparou para a leitura, se preparou pela música. Por quê? E para fazer isso, abriu mão de alguma coisa, de tomar um café com mais calma, de repente de vir antes da família, vir sozinho para poder adiantar o trabalho, abriu mão de um tempo para poder ensaiar. É assim.
Quando nos propomos ser instrumentos de Deus, alguma coisa teremos que abrir mão. E isso faz parte, é a tua vida ofertada. E essa vida ofertada, ela não é destinada a amigos apenas, é a todos. Quem veio servir, quem veio tocar, quem veio preparar a celebração, não sabia quem estaria aqui. Preparou a celebração, sacrificou o seu tempo e fez isso por amor a Deus. E ainda, como característica desse amor de Jesus, é fazer a oferta sem esperar retribuição. Algumas vezes, ao fazermos o bem, ainda iremos experimentar ingratidão. E é assim mesmo. Isso faz parte. Não temos que esperar a reciprocidade e nem temos que esperar a gratidão por alguma coisa que tenhamos feito. Falava com algumas do núcleo social. Com frequência, nos sacrificamos e nem o obrigado nós escutamos. E qual o problema? Nenhum, porque a nossa ação é uma ação ofertada a Deus. Jesus morreu na cruz e muitos de nós nunca dizemos obrigado a Jesus pelo amor que Ele tem para conosco. Aqueles que estavam lá e que o sacrificaram não agradeceram pela vida ofertada, pela salvação que Ele propunha, que Ele disponibilizava. E assim somos nós, muitas vezes ingratos. Mas quando agimos para Deus, agimos por fé, precisamos estar livre de qualquer necessidade de reconhecimento e gratidão, nem do padre. Não faça as coisas na igreja para o padre ver. Faça o que tem que ser feito. Se o padre vê, ótimo. Se não vê, melhor ainda, porque a glória da tua ação vai para o céu, vai só para Deus. Reparem, de pessoas pecadoras e carentes de sentido na sua vida, Deus transforma em enviados para a missão. Deus atrai e Deus envia. Olha os textos de hoje. Deus constitui um povo, manifesta o seu amor e Deus chama pelo nome e envia em missão para agir, falar, amar e cuidar em seu nome. Essa é a história que Deus vai escrevendo com o seu povo, que vem escrevendo desde lá do Antigo Testamento, passando pelo Novo e chegando até você e a mim. Essa é a história que Deus quer escrever com você, com cada um de vocês que estão aqui participando dessa Eucaristia. Permita ser alcançado por esse amor de Deus, que deve impactar tanto a nossa vida. Permita que Ele cuide das suas feridas. Permita que Ele te envie em nome dEle. E termino com uma frase que eu recebi essa semana. Recebi em meio a algumas mensagens. A mensagem terminava com essa frase: quero muito poder ajudar em qualquer coisa que leve Jesus a mais pessoas. Que Deus possa suscitar em nosso coração esse mesmo desejo de nos aproximarmos dEle e depois podermos então ser enviado por Ele para agir, para falar, para cuidar e para amar essa multidão que encontra desamparada de Deus, de fé, de sentido para a vida, de esperança. Que Deus possa cada vez poder utilizar-se de mais e mais pessoas para esse serviço tão importante. Assim seja.